Desejo a você a graça, a paz e o amor de Deus que vem para nos santificar, para nos converter, para nos dar a vida eterna. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. Que Deus possa nos dar, através dessa palavra, um ânimo novo para nos deixar conduzir pela vontade de Deus. Sabemos que a força da palavra depende da nossa liberdade. Sim, não que Deus não tenha poder de fazer tudo o que Ele quer, mas o seu amor é tão infinito e tão grande que Ele respeita a nossa liberdade de acolher esta palavra que salva, que cura, que liberta. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Aí Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma palavra que traz para nós a força de Deus, o ensinamento para a nossa conversão diária. Quando os apóstolos se reúnem com Jesus para escutá-lo, e eis que ali Jesus também escuta os apóstolos, os discípulos, que chegaram e contaram, o fruto da missão deles, que foi enviado para evangelizar, foi enviado para anunciar o reino de Deus. Então, Jesus os chama para ficar num lugar sozinho, para descansar um pouco. E este deserto que serviria para descanso, na verdade, tornou-se um aglomerado de multidões para escutar Jesus. E Jesus reconhece que aquele povo era como ovelha sem pastor. Mas vejamos bem, o grande ensinamento aqui está em que Jesus se preocupa com os discípulos, se preocupa comigo e com você e nos chama a ter ou a fazer o nosso deserto, a descansar em Deus, a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Descansar na Sagrada Escritura é se fazer presente na presença de Deus. É reconhecer a presença de Deus como a fonte que nos realimenta, nos revigora, nos reanima, nos dá novo ânimo para continuar a missão de anunciar a todos o reino de Deus. Que o reino de Deus está próximo. Quando Jesus vai para este lugar deserto, deixa entrever aqui que a comunidade sabia quando Jesus queria descansar, iria para um determinado lugar e ali, com seus discípulos, certamente compartilhavam coisas mais próximas do mistério da salvação, e Jesus se revelava, se dava a conhecer para os apóstolos. E quando eles chegaram ali naquele lugar conhecido por todos, eis que as pessoas já tinham chegado e formado assim uma grande multidão de pessoas que parecia um rebanho sem pastor. E Jesus se apresenta como um bom pastor que ensina muitas coisas. Que coisas Jesus poderia ensinar, senão a vontade de Deus Pai, revelada nele pela força do Espírito Santo? Que eu e você possamos tomar essa decisão de descansar em Deus, de nos colocar na presença de Deus para que Deus nos reabasteça. Daí a importância de anualmente você fazer um retiro, fazer uma convivência, fazer um encontro
para poder reanimar a sua alma, quer dizer, colocar ânimo do Espírito Santo na sua vida. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique e nos livre de todo mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde, muita paz e perseverança na fé.